Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Boa noite, quer dizer, tô gravando o vídeo um pouco mais cedo, mas vai passar agora à noite, né? Vocês podem ver, eu tô na minha casa
nem todos estão já em isolamento, né, em quarentena. Boa parte de nós ainda está trabalhando e é o jeito, por enquanto os nossos governantes não determinarem, né, a quarentena, a gente segue trabalhando. Mas são tempos difíceis, né, então eu não vou falar nada sobre coronavírus, né, até porque não sou especialista na área da saúde e nada disso. Então eu acho que a gente já tá muito cheio de tudo isso, né? Eu acho que já tá bem chato, eu não sei vocês, mas eu tô, sabe, de tanto ouvir. A gente tem escutado demais, as pessoas estão toda hora mandando informação, as pessoas estão se questionando sobre qual informação é verdadeira, sobre qual é completa. E acho que a gente não tem que se apegar com isso, nós temos que nos apegar com outro tipo de informação, com outro tipo de palavra. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. A gente, com os adolescentes, a gente troca bastante, a gente conversa bastante. E eu gosto muito de estar em contato com eles porque sempre tudo se renova, né? Com eles tudo novidade e é muito bom. E eu tenho sentido a falta desses contatos, né? Dessa presença. Mas assim, por isso nós idealizamos essa coisa de estar online para ver se a gente mantém esse contato e contato com essa palavra. Abram as Bíblias de vocês no livro de Mateus. Nós vamos ler, é um texto bem conhecido, nós vamos ler juntos aí Mateus 14 a partir do 22, Mateus 14 a partir do 22, que é aquela passagem que Jesus caminha sobre o mar. Como eu falei, é bem conhecida e não é uma pregação, fiquem tranquilos, é uma conversa para que algo venha ao encontro do nosso coração, porque, como eu falei, são momentos difíceis, né? E a gente precisa se alimentar disso aqui. É dessa palavra, né? Essa palavra que vai nos fortalecer. Então é ela que nós temos que buscar. Muitas vezes a gente não consegue ler, né? Parar, ir sozinho e buscar. Então o ideal é procurar vídeos, né? Várias igrejas estão fazendo isso. Então utilize dessa ferramenta e vá atrás. Se você não quer assistir, põe só o áudio, vai só ouvir. Ou se você é do tipo que precisa visualizar a imagem ou da pessoa, então coloca um vídeo. E se você já consegue ler, leia. A gente tem que tentar, de alguma forma, estar aqui ligados a essa palavra, porque é ela que vai nos ajudar nesse momento. Diz assim, Mateus 14, a partir do 22. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, para que, por cima das águas? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. É interessante nesse texto porque nós temos vivido esses tempos de medo, né? As pessoas só falam assim, notícias que de pavor, de morte, de doenças, e cada vez mais isso tem se intensificado, tem aumentado. E por isso eu volto a dizer, estava falando com uma amiga agora há pouco, falei para ela assim, para não ficar divulgando essas imagens, para não ficar divulgando vídeos de mais casos, de o que pode acontecer, de gente que... Não, é o contrário.
Não que a gente tenha que ficar alienado e não procurar saber o que está acontecendo. Nós temos a obrigação de saber o que está acontecendo. O que nós não podemos é ficar só vivendo e alimentando esse tipo de palavra, essa palavra que nos deixa preocupados, que nos deixa amedrontados, que nos deixa acuados. Não é essa palavra. E esse texto, ele serve muito bem para a gente visualizar isso. Porque os discípulos, um tempo antes, eles tinham passado por um momento parecido com esse. Quando eles tiveram que ir no barco e foram açoitados por uma tempestade, e Jesus acalmou o mar naquele momento. E eles temeram pela vida deles. E aí, de repente, Jesus fala assim, entrem no barco e vão para o mar. E aí eu vou acalmar, eu vou me despedir da multidão. E é interessante logo nesse comecinho, no versículo 22 e no 23. Porque assim, está escrito que ele ordenou. Uma ordem para algo que a pessoa não quer obedecer. Por isso se ordena, quando alguém não quer cumprir. E Jesus ordenou que eles entrassem. O que significa isso? Significa que eles já estavam, talvez, com a lembrança do que tinha acontecido. Então ele mandou assim, entre no barco, enquanto eu vou despedir a multidão. Trazendo isso para esse nosso momento, pensando em tudo que a gente está passando, eu fico pensando que o que Jesus está nos ordenando hoje, quando ele fala entre no barco. Fiquem nas suas casas, fiquem juntos, mas nas suas casas. Entrem, fiquem em casa. Ele está mandando também, isso é uma ordem, né? E ele está dizendo assim, isso ele ordenou para os discípulos, os seus discípulos. Então, para nós, o seu povo, ele está ordenando isso, sabe? Se juntem, mas em família, entrem em casa. E aí diz o quê? Queria se despedir da multidão, queria despedir a multidão. Então também isso demonstra o quê? Que ele cuida da multidão. Ele cuida da multidão. Então é interessante que assim, a gente pensa assim, coitada das pessoas que não têm Jesus, que não têm Deus, porque elas devem estar desesperadas e no que elas vão se apegar. Mas aqui está escrito que ele foi despedir a multidão antes de cuidar dos seus discípulos. E isso é muito interessante, porque ele cuida de todos, né? Jesus veio para todos. E aí, seguindo no texto, a gente vê que quando eles estavam no meio do mar e já era de madrugada, começou aí uma tempestade. E aí, nessa tempestade, eles começaram a temer pela vida deles. Eles ficaram apavorados. Eu fiquei tentando imaginar a cena, sabe? As pessoas se agarrando no que elas podiam, com medo de morrer, com medo de acontecer o pior, cada um temendo pela sua vida. E a gente tá vivendo isso também, né? E cada um tem que se agarrar naquilo que pode. Nós temos no que nos agarrar. Nós temos que nos apegar em Deus. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem o nosso socorro. Então nós temos que nos apegar em Deus. Quando a gente tiver medo, a gente tem que rejeitar tudo aquilo que está fazendo a gente ter medo. Então se você está assistindo o noticiário e está vendo que isso está te enchendo de pavor, pausa isso e vai buscar em Deus. É nele que nós teremos o socorro. E aí, depois quando ele fala desse vento no meio do mar, ele fala que o vento era contrário. Ele fala assim no 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu acredito que esse vento contrário que a gente tem visto até nos dias de hoje são essas notícias terríveis, né? Mais e mais notícias de morte, mais e mais notícias de pessoas contaminadas. É triste, é muito triste, mas esse é o vento contrário, são essas notícias, são essas palavras de desânimo, de tristeza, de que tudo está muito ruim, né? E no 26 diz assim, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí é interessante que nesse mesmo momento, quando eles estavam em pânico, Jesus veio ao encontro deles. E é interessante, né, que ele diz, né, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então é uma palavra do próprio Jesus para nós, não tenham medo. Como não ter medo, né? A gente fica pensando, como eu não vou ter medo numa situação como essa? Porque a coisa já estava muito ruim, eles estavam ali sofrendo com uma tempestade. E aí de repente eles veem alguém caminhando sobre as águas e aí alguém grita, é um fantasma.
E eles tiveram medo, acharam que ia morrer, era algo sobrenatural que eles estavam vivendo e que eles não entendiam. E aí em seguida já vem, né, a voz. Diz que logo veio a voz, né? Logo, porém, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor tem dito isso para nós. Tenha bom ânimo, não tenha medo, tenha bom ânimo. A gente precisa manter os olhos em Jesus. A gente precisa olhar para Ele e ter esse bom ânimo, ter essa esperança. É ter assim eu vi até um rapaz comentando e ele falando assim: eu sou pessimista mesmo, eu não acredito que nada vai dar certo, eu acho que vai ser muito pior que na Itália, não sei o quê. E eu acho que é o contrário, né? A gente precisa ter bom ânimo e não ficar se apegando com essas questões tão terríveis que estão acontecendo. Vem uma parte que é bem interessante, né? Que respondeu-lhe Pedro, está escrito aqui no 28. Isso é muito legal. Porque Pedro, naquele momento, no meio da morte, ele rompeu com isso e ele dialogou com a voz. Porque, na verdade, ele não conseguia ver a imagem de Jesus, porque estava muito escuro, eles achavam que era um fantasma. Então eles não viram a imagem de Jesus assim nitidamente, eles não entenderam o que estava acontecendo. Mas Pedro, ele começa a dialogar com Jesus, né? Ele fala: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele podia ter falado: se é o Senhor, acalma essa tempestade, porque Jesus já tinha feito isso antes, eles tinham visto. Mas assim, ele demonstra que ele quer ir ter com Jesus, mas não só estar perto de Jesus, ele quer viver aquela experiência. Ele falou: manda-me ter contigo por cima das águas. E a gente precisa se aproximar de Jesus, porque a resposta dele para nós vai ser essa: vem. E foi isso que ele disse para Pedro. Ele disse aqui, no 26, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Em uma outra tradução está escrito: caminhou sobre as águas. Isso também é interessantíssimo, porque ele diz assim: vem. A resposta do Senhor para nós é essa: venham ter comigo. Venham ficar próximos de mim. Venham caminhar sobre as águas. É andar pelo que a gente não sabe. É caminhar, é viver. Esse caminhar exige mais que um passo. Não é dar um passo em direção ao Senhor. É caminhar, é seguir, é continuar. É seguir nesse caminho de encontro. E diário, a gente precisa todos os dias encontrar com Jesus. A gente precisa todos os dias estar perto dele. A gente não pode se desligar dessa palavra. Porque é isso que vai aquecer o nosso coração. E é isso que vai nos livrar do medo. É isso que vai nos aliviar esse peso do desconhecido. Então não tem nada para ser maior. Não tem nada que seja maior ou melhor que Jesus. É só Ele. E Ele que vem. Ele vem e tira esse medo. Mesmo tendo um vento muito forte contrário a nós, que é esse vento dessas notícias tão terríveis e trágicas que tem assolado o mundo todo. E ele fala assim: vem. Então Jesus está te convidando hoje. Ele diz assim para você: vem. O vento é contrário, mas vem. Porque o vento que está a nosso favor é o vento que sopra do Espírito Santo. É esse sopro de vida do Espírito Santo. Isso é a nosso favor. Quando Jesus vem, ele chama vem, ele não está falando só com... Ele quer que quem quiser vá até ele. Ele morreu para todos. Ele não morreu por um ou por outro. Ele morreu por todos nós. E nós podemos hoje dizer: sim, Senhor, eu vou. Permita que eu vá até o Senhor. Senhor, deixa eu ir até. Eu quero chegar perto do Senhor. Então, para você chegar perto dele, se liberte daquilo que te prende, que te amedronta, que te entristece, das coisas que te amarram. Aqueles homens, todos os outros que estavam lá, eles ficaram paralisados olhando. Eles só viram Pedro ir. Todos eles viram, mas quem caminhou foi Pedro. Todos eles estavam ali, mas quem fez aquela façanha de andar sobre as águas foi Pedro. Tudo bem, aí depois a história conta, Pedro afundou, e aí Jesus fala: homem de pequena fé, e as pessoas falam muito, se apegam muito com isso. Mas quem viveu essa palavra do vem foi Pedro. Porque quando ele estava com medo da morte, como os outros, ele ousou dialogar, ele ousou falar, ele teve coragem. A coragem dele foi maior que o medo. Ele teve coragem de ouvir a palavra do Senhor e de responder. Ele respondeu de forma positiva e foi até Jesus, caminhando sobre as águas. Então, caminhar sobre as águas para nós é reconhecer esse Filho de Deus verdadeiro que existe para nós e querer estar com esse Espírito Santo todos os dias, soprando em nós e caminhando dia após dia, com esse Deus que é verdadeiro.
que é todo poderoso e que vem em nosso socorro, mesmo nesse momento. Então é uma palavra assim, não para falar de medo, mas para falar de ânimo, que nós precisamos, como disse aqui na palavra, ter bom ânimo. Todos, vai ser mais fácil a gente andar pelo medo, porque lá tinham todos aqueles homens, os discípulos, todos estavam lá, e só um foi contrário àquele vento. E está escrito aqui na palavra que a gente leu, que depois que ele voltou para o barco com Pedro, é que ele acalmou a tempestade. Então quer dizer que Pedro, ele estava desesperado, mas mesmo assim ele tinha medo de morrer. Mas mesmo assim ele falou, não, se é Jesus, eu quero ir ter com ele, eu quero andar igual ele, eu quero viver como ele. E é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que o Espírito Santo foi deixado aqui conosco e que ele está intercedendo por nós e que essa boa palavra vai nos alimentar e que nós temos sim a quem recorrer. Vamos fugir do medo, vamos fugir dessas notícias, sabe? E vamos nos alimentar da palavra. Então jejue, ore, leia a Bíblia, sabe? Procure ver filmes que sejam filmes cristãos que possam te elevar a Deus. Procure algo que te aproxime, que te faça caminhar em direção ao Senhor. Este é o momento da gente se edificar. E nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas mães, quem mora com a mãe, com quem quer que seja que você more. Esse é o momento da gente ser cristão, ser corpo de Cristo. Nós estamos separados fisicamente, mas nós estamos unidos espiritualmente por esse vento que é a nosso favor, que é o vento do Espírito Santo. Jesus morreu por todos nós. Então sejamos o corpo, ele ainda é o cabeça. É dele que vem o nosso socorro. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos permita um renovo, que a gente tenha paz e que a gente viva. Em nome de Jesus, viva a sua palavra. Amém. Deus assim nos abençoe. Você está triste, não desanime, sim eu sei que é difícil ter coragem no mundo com tanta gente. Você pode se perder, a escuridão está em você e te faz se sentir menor. Então me dê um sorriso, não fique triste, não posso lembrar quando você sorriu. Este mundo te deixa louco, mas você pode juntar tudo e me chamar, que eu sempre vou estar lá. Mas eu vejo suas cores fluindo, eu vejo suas cores, por isso eu te amo. Então não se assuste, deixe fluir as suas cores tão lindas. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir, mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir. Se desanime, ele me diz, filho, estou aqui, vai chegar a sua vez, não te esqueci, pode confiar.